E quem vos fala é o Jonathan Costa. Seja bem-vindo ao nosso canal, que você possa continuar nos acompanhando aqui pelo YouTube e continue nos ajudando a divulgar o Evangelho por toda a internet. Hoje vamos para mais uma mini palestra com o tema Ide e Pregai o Evangelho. É uma palestra elaborada por mim mesmo, com auxílio de Deus, e nós vamos desdenhar um pouco a respeito deste tema que é muito importante para o cristão, deste mandamento do Senhor Jesus Cristo para todos nós e que tem sido deixado de lado por muitas pessoas. Antes de nós começarmos aí a discorrer sobre o assunto, quero pedir que você se inscreva neste canal, curta os nossos outros vídeos também e compartilhe com seus amigos para que eles também possam ser alcançados pela palavra do Senhor aqui pelas redes sociais, tá ok? Está aí o índice dos fontes que nós vamos estar falando. Tem aí um prefácio, conceito de evangelização e evangelismo, exemplos de evangelismo na Bíblia, importância da evangelização, como evangelizar, quem evangelizar, crianças, jovens e adultos, o que te impede de falar e as considerações finais. Tá aí o índice dos assuntos que nós vamos tratar aqui neste vídeo. Prefácio. A paz do Senhor Jesus. Estamos vivendo em uma época em que cumprir o ID do Senhor tem sido uma tarefa difícil. Apesar de ser algo simples, falar das maravilhas de Jesus é algo complicado para muitas pessoas. Esse material tem por objetivo incentivar você a valorizar mais a responsabilidade que Deus nos deixou por meio do seu Filho amado, ir e fazer discípulos. Que você possa absorver ao máximo o que for dito e lido nessa mini palestra e que venha ser de grande ajuda no seu dia a dia. São os meus votos para você que acompanha aí este vídeo, tá ok? O conceito de evangelização e evangelismo. Esses conceitos eles foram tirados do dicionário, o de evangelização e o de evangelismo. Apesar das palavras serem bastante parecidas e ter no final das contas um mesmo objetivo, o conceito é um pouquinho diferente, mas eles têm as suas aplicabilidades. Vamos lá. A evangelização é o ato, processo ou efeito de evangelizar, de difundir os ensinamentos do Evangelho. O evangelismo é caráter do ensino evangélico, conformidade com os ensinamentos dos evangelhos, pregação e ou proclamação do Evangelho como único caminho para a salvação, e também é o modo de interpretar os evangelhos. Tá aí os conceitos de evangelização e evangelismo. Muitas pessoas têm uma dificuldade de entender e até mesmo de explicar o que é evangelizar e o que é evangelismo. Não é apenas entregar panfletos, igual muitas pessoas acham que o fato dela entregar um panfleto falando de Jesus, apenas isso é evangelização, mas é muito além disso. Evangelização é quando você entende o propósito de difundir os ensinamentos do Evangelho. É você ter domínio sobre o assunto que você está ensinando e que esse ensinamento venha entrar no coração da pessoa de uma forma que ela venha compreender que o Evangelho é o único caminho para a salvação, que o Evangelho é o único caminho que você vai ter conhecimento da pessoa de Jesus Cristo
e vai alcançar a salvação, né? Então é muito importante nós termos esse conceito bem firme, bem sólido, para que quando nós viermos a fazer um evangelismo, quando nós viermos fazer parte de um grupo de evangelização, nós tenhamos pelo menos a noção do que nós vamos fazer. Né? Evangelização não é uma tarefa assim tão simples como muitas pessoas pensam, né? Existem várias etapas a serem desenvolvidas, existem vários itens a ser observados, e nós vamos estar também lendo um pouco e comentando um pouco a respeito disso no decorrer do vídeo, tá ok? Os exemplos de evangelismo na Bíblia, né, de pessoas que se disporam a fazer isso, aceitaram a missão, não é? Nós temos vários exemplos na Bíblia, né? Eu poderia citar vários aqui, mas eu escolhi 3 exemplos e coloquei aqui algumas passagens bíblicas que nos remetem a eles. O primeiro deles está lá no Antigo Testamento, que é Isaías, né? No capítulo 6, versículo 8, fala: Então ouvi a voz do Senhor conclamando: Quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: Eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías, na passagem no capítulo 6, quando nós vemos ali o chamado de Isaías, o chamado profético de Isaías, quando ele se coloca à disposição do Senhor. Isaías ele é um grande exemplo de uma pessoa que se dispôs a fazer a vontade de Deus. E todos nós sabemos que ele foi um dos grandes profetas do Antigo Testamento e falou com propriedade, com ousadia, daquilo que Deus tinha para aquele povo. Nós devemos tomar Isaías como um exemplo de ser pregoeiro do Evangelho, um exemplo de ser comprometido com a verdade. Apesar de ele não evangelizar na época que ele estava vivendo, mas ele profetizava. Então eu acredito que Isaías ele é um bom exemplo para nós citarmos aqui neste tópico desse vídeo. Também nós temos outro exemplo muito notório, do conhecimento de todos, que é o apóstolo Paulo. Lá em Romanos 1,16, ele fala assim: Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Paulo ele tinha a consciência de que o Evangelho ele é poder de Deus para a salvação. Ou seja, Paulo compreendia que o intuito do Evangelho é levar a pessoa à salvação por meio de Jesus Cristo. Então é muito importante também um exemplo de Paulo para nós, e não poderia deixar passar desapercebido aqui nesse tópico. Outro exemplo é o maior evangelista de todos, Jesus Cristo, quando ele fala lá em Marcos 16,15: Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. É uma ordenança de Jesus, um mandamento de Jesus, e que nós devemos fazer o que ele nos mandou. Nós devemos seguir os exemplos de Jesus, e ele nos deu essa ordem: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Aparentemente, muitos acham isso uma tarefa difícil, mas não é assim tão difícil como pensa. Você tem que ter primeiramente se colocar como Isaías, querer ir, querer fazer, cumprir o ID do Senhor Jesus. Em segundo, eu acredito que nós devemos não nos envergonhar do Evangelho, mas ter a consciência da importância que ele tem na vida das pessoas, na vida do ser humano. E aí sim, nós vamos pregar o Evangelho a todas as pessoas com ousadia, com tranquilidade e com segurança, principalmente, que são pontos a serem bem avaliados nesse quesito, tá ok? Vamos para o próximo tópico agora. A importância da evangelização. Nós poderíamos citar aqui vários motivos para evangelizar, mas eu coloquei 3 aqui, seguido de alguns versículos,
para que a gente venha meditar. Porque às vezes alguém pode falar com você que é importante evangelizar, mas não te apresente uma justificativa plausível para isso, né? Mas a palavra de Deus, ela não deixa a gente desamparado, e nós temos aqui textos bíblicos que nos auxiliam e nos colocam para frente, né, se podemos assim dizer. Esses versículos nos animam a fazer o ato da evangelização, né? O primeiro motivo, a primeira importância da evangelização é que é um dever de todo cristão, né? A evangelizar é um dever de todo cristão, todo aquele que aceitou a fé, todo aquele que se colocou à disposição de Cristo, ele deve evangelizar. Porque, olha só, em Mateus 28, 19 ao 20 fala, né? Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Passagem muito conhecida de todos, né? Jesus falando, né, que nós devemos ir fazer discípulos de todas as nações, né, e ensinar a eles a obedecer tudo o que ele ensinou a nós mesmos. Então, tudo aquilo que nós aprendemos de bom, de correto, de moral, nós devemos, por meio da evangelização, fazer com que outras pessoas venham a ter conhecimento de Cristo, né? Ter conhecimento das boas novas de salvação, ter conhecimento das obras de Cristo, para que elas venham se arrepender e que elas possam ser salvas da condenação eterna. Outra importância aqui é necessário evangelizar, né? A evangelização, ela não é apenas um dever, mas ela é uma necessidade, porque as Sagradas Escrituras nos advertem a respeito disso. Em Romanos 10, do versículo 11 ao 15, fala: como diz a Escritura, todo o que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente a todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Olha só que interessante que está aqui no livro de Romanos o que Paulo falou. Como eles vão invocar em quem não creem? E como vão crer de quem nunca ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? Olha só a importância da evangelização. Tudo aqui é uma engrenagem, né? Se nós não pregarmos, eles não vão ouvir. Se eles não ouvirem, eles não vão crer. Então a importância da evangelização é que a partir do momento que nós colocamos dispostos a evangelizar, as pessoas vão ouvir. É natural que você fale algo para alguém e essa pessoa, ainda que for para te criticar, ou ainda que for para não aprovar o que você está falando, mas primeiramente ela ouve o que você está falando. E isso é qualquer pessoa, por mais ignorante, por mais cega espiritual que essa pessoa seja, mas ela vai ouvir. E nenhuma dessas que você falar, ela pode acreditar, né? Se você tiver segurança e tiver certeza, convicção do que você está falando, você vai fazer com que essa pessoa receba a mensagem que você está querendo transmitir para ela. Então é importante evangelizar, e acima de tudo é uma necessidade do cristão. E a terceira importância que eu listei aqui é porque é a vontade de Deus. Lá em 2 Pedro 3,9 fala que o Senhor não demora em cumprir a sua promessa como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Não é? Como que as pessoas vão chegar ao arrependimento se não for por meio da evangelização?
Como elas vão chegar ao conhecimento de Cristo de forma que elas não se percam se você não evangelizar essa pessoa? Então a evangelização é algo de suma importância na vida do crente, porque nós não devemos reter para nós mesmos aquilo que nós recebemos um dia. Nós somos frutos de evangelização, né? Um dia alguém pregou a palavra de Deus para nós, um dia alguém nos evangelizou, e por isso nós temos que ter também esse sentimento para com o próximo, de evangelizar e de granjear almas para o Senhor Jesus, que é a principal tarefa do cristão nesses últimos dias. Vamos para o próximo tópico agora desse vídeo. Como evangelizar? Tem muitas pessoas que têm dificuldade de responder essa pergunta, como evangelizar? Aparentemente é bem simples, como eu já falei aqui, você põe uma Bíblia debaixo do braço, pega uns 10 panfletinhos e vai para a rua fora evangelizar, mas não é bem assim não. Nós temos que ter consciência de que evangelizar é algo muito sério, é algo extremamente sério e é algo que não pode ser feito de qualquer forma. Eu listei aí algumas coisas, são várias coisas que você tem que meditar, mas principalmente essas, que se você observar esses tópicos, você vai se dar muito bem, vai ser muito bem sucedido a sua evangelização. Primeiramente, você tem que se preparar, tanto física como mental e espiritualmente. Por que fisicamente? Evangelização é algo que normalmente você vai para a rua, você vai andar, você vai em uma localidade um pouco mais distante, E se você não tiver conhecimento de que você vai ter um cansaço físico ou vai exigir do seu condicionamento físico, você pode ser frustrado já no começo do seu evangelismo. Então é sempre aconselhável você estar sempre preparado fisicamente, levar uma garrafa d'água, às vezes levar um tapa-sol para não ter problemas na época de sol. Então se prepare fisicamente, porque você não sabe o obstáculo que você vai enfrentar na sua caminhada evangelística. Se preparar mentalmente também, porque evangelizar você vai lidar com pessoas. Então você pode lidar com pessoas que têm transtornos de personalidade, pessoas que têm dificuldade de se expressar, e você pode, não sei, tem pessoas que reagem de diferentes formas, uns se irritam, outros choram. Então assim, é bom estar preparado mentalmente também para a evangelização e principalmente se preparar espiritualmente, porque evangelização, você está indo para um campo minado, e você não sabe o que você vai encontrar para a rua fora, você não sabe o que você vai encontrar quando você entrar na casa de alguém. Então você tem que estar 100% preparado espiritualmente, buscar estar em comunhão com Deus para que você venha se dar bem na evangelização e o nome do Senhor venha ser glorificado. Outra forma, e é uma coisa que você pode agregar nos seus conhecimentos para evangelização, é pedir ao Senhor estratégia. Por que pedir ao Senhor estratégia? Eu aprendi isso quando eu me converti ao Senhor, que eu passei a evangelizar. Um líder de jovem meu me falava para mim sempre pedir a Deus estratégia. Porque quando você tem uma estratégia montada para a evangelização, você acaba que você consegue se sair melhor naquilo que você planejou. Você tem uma linha de trabalho programada de uma forma que tudo que você colocou na ponta do papel ali vai dar certinho. Estratégia de evangelização
com criança, com jovem, com adulto, é o que a gente vai falar mais para frente aqui. É muito importante você saber com quem você está lidando, você saber como você vai falar, como você vai abordar uma pessoa, né? O que você vai dizer para ela. São coisas importantes a ser observada na evangelização, né? Ouça o que a pessoa tem a dizer. Tem muitas pessoas que vão evangelizar e falam, e às vezes a pessoa que você está falando, evangelizando, ela quer falar algo para você, quer contar algo difícil que ela está passando, ou até mesmo falar que precisa daquilo que você está dizendo, mas você tem tanta pressa de falar, né? Tanta, como eu posso dizer, está tão desesperado para falar que você não ouve o que aquela pessoa tem a dizer. Então ouça o que a pessoa tem a dizer. Deixe ela falar a opinião dela, expor a opinião dela, mas nunca deixe também de sobrepor a opinião dela dentro da Bíblia, né? Não é que você vai discordar e vai discutir com a pessoa, não é isso. Mas você vai mostrar que, mesmo ela tendo uma opinião diferente da sua, né, a palavra de Deus ela vai permanecer diante da opinião, tanto dela quanto da sua. Né? Porque nós temos também a nossa opinião, nós temos também a nossa visão das coisas, mas sempre a palavra de Deus ela tem que vir em primeiro lugar. Então ouça o que a pessoa tem a dizer, mas sempre pautado na palavra de Deus. Tá ok? Dedique o seu tempo à leitura da palavra. Não é evangelizar sem ter o mínimo de conhecimento bíblico é um tiro no pé. Então dedique o seu tempo à leitura da palavra. Principalmente quando você vai evangelizar pessoas que estão afastadas do evangelho. Pessoa que está afastada da presença do Senhor, eles têm muito conhecimento bíblico. E às vezes você vai pregar para ele, e eu já vi casos de pessoas que foi pregar para um desviado, e o desviado corrigia ele dentro da Bíblia, porque não tinha preparo bíblico, não tinha base bíblica nenhuma para evangelização. E quando você vai evangelizar, você encontra com desviado, você encontra com espírita, você encontra com vários tipos de pessoa que vão tentar te colocar contra a palavra, até mesmo conhecedores da palavra vão tentar te colocar contra a própria palavra que você está pregando. Então, tenha conhecimento bíblico, dedique o seu tempo à leitura da palavra para que você possa ter munição, né? E munição que eu falo é munição espiritual, é a palavra de Deus, porque contra essa é difícil de você se sair lesado nesse sentido. Então, leia a palavra de Deus e você vai se dar muito bem na evangelização. Tenha ousadia para evangelizar. Tem muitas pessoas que vão evangelizar e vão abordar uma pessoa. Bom dia, está aqui um convite. Às vezes até trava na hora de falar, não tem nenhuma segurança. Então tenha ousadia para falar. Eu me lembro de Pedro, quando estava ali na porta do templo chamada Formosa, quando o mendigo ali pediu ele uma esmola, ele falou assim: o que eu não tenho ouro e não tenho prata, mas o que eu tenho eu lhe dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Olha a ousadia que Pedro teve ali. Ele poderia ter falado: eu não tenho nada para te dar e vou ver se eu arrumo alguma coisa, mas ele falou, ele mudou o assunto ali e já falou com ousadia: levanta e anda. Mas nós devemos ter essa ousadia de Pedro, nós devemos ter a ousadia de Estevão para evangelizar. Nunca deixar que as dificuldades, que as adversidades venham nos tirar o nosso foco. Não é? Ousadia é ter propriedade, é ter segurança naquilo que você está falando. É muito importante que, se você mesmo não passar que acredita no que você está falando, você não vai passar credibilidade para o seu ouvinte, você não vai passar credibilidade para a pessoa que está sendo ouvida por você. Então, você tem que ter propriedade do assunto, você tem que ter segurança do que você está falando, para que aí essa pessoa venha acreditar naquilo que você diz, que ela venha acreditar na palavra de Deus.
né? Quando a gente prega a palavra, nós temos que ter segurança, nós temos que pregar com convicção que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus tem milagre para a sua vida, né? Você tem que ter essa segurança, porque se você não acredita, se nem você mesmo acredita no que você fala, como a pessoa vai acreditar, né? Então, tenha ousadia para evangelizar, isso também é muito importante. Não perca oportunidades. Mas como assim não perca oportunidades, Jonathan? Não entendi isso. Vamos dar um exemplo de fácil entendimento para você. Às vezes você vai evangelizar uma pessoa que está passando por uma dificuldade, vamos dizer, está passando por uma enfermidade. E você chega na casa dessa pessoa e você começa a falar para ela de prosperidade material, por exemplo. Né? Porque Deus tem bênçãos material para nós, sim. Né? Tem muitas pessoas que têm interpretamento errado da Bíblia, mas Deus tem bênçãos materiais para nós, sim. Né? Nós não podemos pensar que Deus só quer nos abençoar espiritualmente. Não, Deus quer nos abençoar em todas as áreas. Mas você vai evangelizar uma pessoa que está passando por uma enfermidade e você começa a falar de bênção material, ou você começa a falar a respeito de salvação, né? Apesar do objetivo da evangelização ser esse, mas você não pode perder a oportunidade, porque se a pessoa está enferma, se a pessoa está passando por enfermidade e você está ali para evangelizar, você não pode ir direto na questão evangelizar. Aproveite a oportunidade que Deus está te dando, né? Fale a respeito de Jesus e use exemplos de Jesus, no caso de enfermidade, de Jesus realizando curas, de Jesus curando pessoas, né? Porque essa pessoa vai também entender que Jesus pode curá-la daquela enfermidade, não é? Existem vários outros exemplos que eu poderia dar aqui, como por exemplo a respeito do perdão, né? Às vezes a pessoa, você vai evangelizar uma pessoa que se sente culpada de algo, né? E Jesus perdoou as pessoas, né? Como na passagem da mulher adúltera, Jesus a perdoou, né? Jesus falou: onde estão os teus acusadores, né? Se eles não estão aqui e não te acusam, não eu, vai e não peques mais, né? Você pode aproveitar a oportunidade que você está tendo, né? Naquele momento que a pessoa vive, é um ótimo e um excelente momento para a evangelização. Então não perca a oportunidade que Deus te dá na hora da evangelização. Se a pessoa te der espaço, você tiver condição de falar algo para ela, fale, e com certeza o seu evangelismo, a sua evangelização vai ser muito proveitosa. Outra coisa que eu particularmente acho muito importante é traçar metas. Traçar metas na nossa vida, em todos os sentidos, é muito importante. Você tem metas, né, de concluir um curso, alcançar uma casa própria, não sei, a meta de ter filhos, uma meta de viajar. Cada um traz consigo a sua meta. E por que não traçar metas na evangelização? Quando você traça metas, você se prepara mais, você ora mais, você consagra mais a sua vida, porque ainda mais na questão da evangelização. Se você traçou uma meta de 3 almas, por exemplo, durante um mês eu quero alcançar, pela misericórdia de Deus, 3 almas. E você alcança essas 3 almas, você vai começar a se sentir, você vai se sentir motivado a alcançar mais almas. E você sempre vai traçar metas. E essas metas vão aumentar o seu desempenho e vão aumentar a sua capacidade de evangelização. Você não vai se contentar com pouco. Não que seja pouco, porque uma alma para Deus é muito valiosa, mas com o número de almas que você ganha para Jesus, você não vai se contentar, você sempre vai querer mais almas. Então traçar metas é essencial, é muito importante, e
vai te motivar a fazer um trabalho melhor, né? Porque tudo que está bom pode melhorar, né? Se você está fazendo um bom trabalho de evangelização, o seu trabalho pode melhorar ainda mais, né? Basta você traçar metas e buscar bater essas metas e sempre aumentando de pouco em pouco para que você venha ter um aumento significativo na sua capacidade de evangelização. Então, traçar metas é muito importante. Outra coisa, que tem muita gente que tem dificuldade com isso, é aprender a ouvir os nãos, né? Eu, nas minhas experiências com evangelização, eu já ouvi muito não, né? Já ouvi pessoas que, antes de eu fazer qualquer tipo de comentário a respeito da palavra, já falaram comigo que não aceita, né? Que não gosta de evangélico, que não concorda com as coisas que fala a Bíblia. E às vezes tem pessoas que às vezes desanimam de evangelizar por isso. Eu não dou certo com evangelização, com evangelismo, porque toda vez que eu prego para alguém, a pessoa vira para mim e fala não. Então aprenda a ouvir os nãos. Aprenda a ser rejeitado, né? Jesus Cristo mesmo falou, né, quando você for a alguma cidade, né, e as pessoas não te aceitarem, que você faça, sacode a poeira da sua roupa e continua. Ou seja, não dê importância para os nãos, porque sempre vai ter alguém que vai rejeitar. Sempre vai ter alguém que não vai querer ouvir o que você fala, mas nem por isso você tem que deixar de falar. Mas se a pessoa não quiser, amém. Lá na frente você vai encontrar outra pessoa que vai querer ouvir, que vai te dar ouvidos. Então aprenda a ouvir os nãos. Não desanime com os nãos que as pessoas te dão no que diz respeito à evangelização, porque uma hora vai aparecer alguém que vai ouvir. Imagina só se a gente desistisse de toda vez que a gente ouvisse um não, a gente desistisse de alguma coisa. Ninguém teria família, ninguém teria emprego, ninguém teria bens, porque a gente ouve não a todo momento da nossa vida. Por que não vamos ouvir não na evangelização? É até interessante que quando nós ouvimos essa negativa, quando nós somos rejeitados, nós temos mais sede, mais vontade de evangelizar. Pelo menos comigo acontece isso. Quando a pessoa fala não, que não vai me ouvir, que não sei o que, eu fico mais motivado ainda para ganhar outra alma para Jesus. Eu falo assim, se você perdeu a oportunidade, sinto muito, tem outro que vai querer. Então, aprenda a ouvir os nãos. Faz parte do evangelismo também. E seja paciente. Tem pessoa que não tem nem um pouquinho de paciência. Tem pessoa que parece que sai de casa e não sai para evangelizar, sai para andar, para passear. Você tem que ter paciência. Tem que ter paciência, porque você está mexendo com o ser humano, e o ser humano é um tipo de pessoa difícil de se lidar. Então seja paciente, porque se você não tiver paciência, não tem como, porque às vezes você vai evangelizar alguém e às vezes a pessoa até aceita Jesus e tal, mas ela vai ficar, eu vou à igreja hoje, vou falhar uma semana e depois não volta mais, depois aparece. Tem que ter paciência, Tudo tem um tempo certo. Para todo propósito de Deus há um tempo certo. Então seja bastante paciente. Na evangelização, a paciência é essencial. Tá, ok? Então são aí algumas formas, que vão lhe auxiliar na hora da evangelização. Vamos para o próximo tópico. Agora, quem evangelizar? Agora que você já sabe, já tem algumas estratégias de evangelização. Agora, quem nós vamos evangelizar? No geral, existem 3 grupos de pessoas que você pode evangelizar. Existem as crianças, os jovens e os adultos. É muito importante você saber que para cada grupo de pessoa existe uma forma
de evangelizar. Essa forma não é uma forma padronizada, mas muitas pessoas, eu diria que 90% das pessoas, utilizam esse formato de evangelização. Por quê? Porque é um formato mais simples e de fácil entendimento para cada faixa etária, no caso, né? A começar das crianças, né? Lucas 18:16 fala assim: Jesus, porém, chamando-as para si, disse: deixai vir a mim as crianças, e não as impeçais, porque de tais é o reino de Deus. Tem muita gente que acha que não tem importância nenhuma evangelizar a criança. Muito pelo contrário, evangelizar a criança é extremamente importante. Muito importante, mas muito importante mesmo, né? Olhe os tópicos do importante, né? Use uma linguagem fácil, de fácil entendimento para uma criança, né? Você não vai evangelizar uma criança como você evangeliza um adulto, né? A criança ela é um pouco mais complexa para evangelizar, porque ela não tem um entendimento igual de um adulto. Você não vai usar uma linguagem tão coloquial para evangelizar uma criança, igual você vai fazer com um senhor de 60 anos, um homem de 45 anos. Né? A linguagem tem que ser diferente. Né? Você tem que usar termos de fácil interpretação e de fácil compreensão para uma criança. Né? Uma forma de você evangelizar, né, é utilizando os recursos audiovisuais. Você está vendo aí uma imagem, né, um GIF aí, né, com escrita Jesus, e tem algumas cores, né, amarelo, preto, vermelho, branco e verde. Né? Isso aqui é o plano da salvação para as crianças. É muito interessante você pesquisar depois, se você não conhece, né, você pesquisar, aprender também isso para você está evangelizando crianças. Não é? É muito importante a evangelização de crianças, porque as crianças são o futuro da igreja. Né? Eu poderia ser até um pouquinho mais preciso. As crianças não são o futuro, elas são hoje da igreja. Elas são hoje da igreja. Uma criança que você consegue ganhá-la para Jesus desde nova, desde bem criancinha mesmo, você está ganhando a vida inteira para o Senhor. Então, é muito importante evangelizar a criança. Não pense que é perca de tempo. Às vezes, a criança ela tem muito mais para oferecer do que um adulto. Na questão de aprender a servir a Deus desde novo. É muito importante evangelizar crianças. Admiro muito quem faz isso. E vale a pena investir na obra, no departamento infantil da sua igreja. Você que tem um departamento infantil na sua igreja, ajude, porque é um departamento muito importante para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, as crianças são uma das pessoas que precisam ser evangelizadas, ok? Os jovens também precisam ser evangelizados. Salmo 119, verso 9. Como pode o jovem manter a sua conduta? Vivendo de acordo com a tua palavra. Jovem são uma outra classe de pessoas que precisa ser evangelizada, sim. Tem gente que acha que jovem não precisa ser evangelizado. Nada. Tem que ser evangelizado, sim. Jovens e adolescentes estão passando por constantes mudanças e às vezes têm dificuldade de se abrir com alguém. Conquiste a confiança deles. É essencial você conquistar a confiança do jovem. Porque o jovem e o adolescente, eles estão passando por momentos assim, de mudanças. Eles estão na puberdade, estão na fase de amadurecimento. Eu falo isso, eu sou jovem, eu tenho 21 anos, então eu sei a dificuldade que um jovem tem para poder ser evangelizado. Sempre está sob a influência de alguns amigos da escola, influências familiares, estão descobrindo o que querem ser. Então,
é importante você conquistar a confiança deles, porque eles têm essa dificuldade de se abrir para as pessoas. Eu, quando eu era um pouquinho mais novo, eu tinha dificuldade de comunicação, apesar de sempre ter amigos e tal, mas havia alguns problemas que eu tinha dificuldade de me abrir com alguém. E quando eu vim para Cristo, quando eu me converti ao Senhor, eu ainda tinha essa dificuldade. Com o passar do tempo, eu fui conquistando a confiança, as pessoas, os meus líderes foram conquistando a minha confiança, e eu consegui me abrir de uma forma melhor com eles. Então, a confiança é principal. Tem alguns líderes que até, às vezes, se culpam por não conseguir ter um relacionamento mais profundo com seus liderados, mas não buscam ter a confiança deles. Então, é importante, tanto para quem trabalha com jovens e adolescentes, quanto para quem evangeliza jovens e adolescentes. É muito importante você ter a confiança deles, e não tratar com rigidez o jovem. Não quero que você que está ouvindo confunda que você não pode chamar a atenção do jovem na hora de evangelizar. Disciplina é necessário, mas não se considere o dono da verdade. Busque entender o lado do jovem. Por quê? Muitas pessoas vão evangelizar um jovem. Vamos dar um exemplo aqui. O jovem, um rapaz, está lá e você vai evangelizar, encontra com ele pela rua e ele é usuário de drogas. Vamos dar um exemplo. Aí você chega para evangelizar a pessoa e você só ataca que você está pecando, que você não vai ser salvo por isso, que não. É claro que a gente sabe tudo isso, até ele mesmo, talvez ele saiba, mas você não pode impor para ele aceitar a Jesus ou aceitar o Evangelho por pressão. Não é assim que funcionam as coisas. Você tem que entender o lado da pessoa. É claro que você nunca vai entender o porquê, você nunca vai compreender no real sentido o porquê de um jovem usar drogas. É algo que quem nunca teve essa experiência não vai saber explicar. Mas você tem que pelo menos procurar entender que ele precisa de ajuda. Você precisa entender que essa pessoa precisa de ajuda, e essa ajuda não é você que vai dar. Não somos nós que damos esse suporte, mas é o Senhor Jesus que vai libertá-lo. No caso específico das drogas, é Jesus que liberta essa pessoa dos vícios das drogas. Mas você está ali como uma ponte de Deus para a vida dessa pessoa. Você está ali como um canal de bênção naquela vida. Então, não trate o jovem com rigidez, como você está errado e que não pode, que não. Vamos ter um pouquinho mais de sabedoria para conversar com o jovem, porque ele é muito fácil você perder. Jovem é algo muito fácil você ganhar, mas é muito fácil você perder também. É bom você ter essa sabedoria de saber que ao mesmo tempo que você está com ele ali, ele pode ser enganado pelo mundo e você nunca mais conseguir evangelizar. Então, tenha atenção nisso, porque o jovem é força. Jovem, se você ganha um jovem, ele ganha mais 3 para você depois. E os 3 que ele ganhou geram mais 3. Então, assim, vale muito a pena evangelizar jovens, porque futuramente são eles que vão estar te auxiliando a evangelizar outras pessoas também. E evangelizar adultos. Salmos 90:12 fala assim: ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. É importante que as pessoas idosas, falando para os adultos aqui, a partir dos jovens até os adultos, é que as pessoas idosas têm dificuldade de entender o que você quer passar para eles. Tenha paciência. Nunca debata com um adulto sobre religião. Exponha o ponto de vista bíblico e busque convencê-lo que a Bíblia é a palavra de Deus que convence um homem do pecado. Há uma grande dificuldade de evangelizar
adultos, porque normalmente são pessoas que têm uma certa resistência ao Evangelho. Tem uma certa resistência por achar que já viveu demais, que conhece tudo a respeito da palavra, que conhece tudo da vida, e acaba que eles têm essa resistência ao Evangelho, né? Nós devemos ter paciência com o adulto, paciência com o idoso principalmente, né, que são pessoas que já viveram muito, né, que têm uma certa experiência de vida, mas que ainda assim precisam de ser alcançadas pelo Evangelho, precisam ser alcançadas pela palavra, porque essa é a vontade de Deus, né, que todo homem seja salvo, que ninguém se perca. Então, quando nós temos conhecimento de que é evangelizar, quando nós temos armas para evangelizar e quando nós temos métodos de evangelização, nós podemos evangelizar crianças, evangelizar jovens, adolescentes e adultos, né? Ou seja, nós conseguimos evangelizar todo e qualquer tipo de pessoa, em qualquer que sejam as faixas etárias, tá bom? E aí fica uma pergunta para você, né? O que te impede de falar? Eu achei interessante essa imagem na internet e fica uma pergunta: o que te impede de falar? Você sabe que a evangelização é uma missão que Jesus nos confiou. É importante, é necessário, é a vontade de Deus. Você tem métodos, você tem estratégias, você tem artifícios para evangelizar. Você sabe quem evangelizar. O que te impede de falar? Fica essa pergunta, porque nós vivemos num país, né, aqui no Brasil, nós temos uma liberdade tão grande de falar do Evangelho, nós temos uma liberdade tão maravilhosa, tão rica, de qualquer esquina que você vai, qualquer bairro, qualquer beco você consegue falar do Evangelho. E o que tem nos impedido? A vergonha, a falta de conhecimento, né? Porque tudo tem uma forma de você conseguir alcançar, né? Não existe desculpa para falar o Evangelho, né? Tem pessoas que falam que não sabem falar, né? Que são tímidas, tudo bem, mas uma das maiores formas de evangelização é o seu testemunho, né? Você falar o que Jesus fez na sua vida é uma das melhores, das mais bonitas formas de evangelizar. Talvez você não sabe usar palavras, você não sabe colocar textualmente, ou não sabe colocar versículos para fazer com que a pessoa venha entender o Evangelho. Mas a sua experiência com Deus é uma forma de evangelizar. Então essa pergunta, o que te impede de falar, é para que você venha meditar no seu coração, para que você venha perguntar ao Senhor: Senhor, o que me impede de falar do teu amor para as outras pessoas? Né? O que eu posso fazer para que esse impedimento venha a ser quebrado, para que eu possa falar das maravilhas do Senhor para as outras pessoas? Não vamos ficar dando desculpas, não vamos ficar colocando dificuldade em algo que é tão simples, algo que precisa apenas de você querer fazer, igual Isaías falou: eis-me aqui, se colocar à disposição, né? Muitas pessoas estão morrendo sem conhecer Cristo. Muitas pessoas estão morrendo sem saber que há solução para essas pessoas, sem saber que elas podem ser poupadas da ira de Deus e Jesus está voltando, né? Se nós não aceitarmos a chamada, se nós não aceitarmos o desafio de evangelizar, de fazer missão, para onde essas pessoas estão indo? Para onde essas pessoas vão passar a eternidade? Se não tiver quem pregue, como elas vão ter conhecimento de Deus? Se elas não tiverem conhecimento, como elas vão se arrepender? Então fica essa pergunta para você: o que te impede de falar? O que impede você de ser um pregador do Evangelho, de ser um evangelista? Os impedimentos
quem coloca somos nós mesmos. Mas que você possa, né, depois de ter visto esse material, que você possa ter você venha tomar um choque de realidade e que você possa entender que o Senhor conta com você. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Né? Siga aí as nossas redes sociais, o Facebook, o Instagram, o Twitter, e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Né? Ajude a ele alcançar as outras vidas no nome de Jesus Cristo. E nós voltamos no próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus. Um abraço. Tchau.